Obrigado por tudo, tá bom, irmão? Bom, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, vamos voltar às mensagens de Hebreus, vamos de acordo com a música, né, devagar e sempre, mas gostaria de relembrar, enquanto eu falo, eles vão achar o slide atualizado. Nas últimas mensagens que nós pregamos sobre o livro de Hebreus, nós demos 5 razões pelos quais deve nos motivarmos a ler e estudar o livro de Hebreus. E a primeira dela foi por causa das estimativas que nós temos sobre a vida cristã e a pessoa de Cristo. Quando você lê o livro de Hebreus, então ele nos dá realmente estimativas, parece difícil, mas você começa a ler o livro de Hebreus e você percebe realmente que ele nos dá estimativas celestiais e preciosas. Por exemplo, o próprio capítulo que nós vamos ver hoje, de 1 até 18, ele fala sobre Cristo sendo superior aos anjos, então isso nos dá alegria. O segundo motivo pelo qual devemos estudar o livro de Hebreus é por causa da exortação que encontramos no livro de Hebreus. Ele nos exorta. A palavra exortação é interessante porque a ideia parece que é só ouvir o que nós queremos. Não, a palavra exortação é ouvir o que nós precisamos. E mesmo que algumas vezes elas sejam duras e fortes, mas se feita com amor, realmente vamos encontrar o carinho necessário para sermos exortados. E o livro de Hebreus fala muito, né, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele fala sobre cheguemos, né, até o trono da graça com confiança. Então ele fala sobre exortações. Também, um terceiro motivo pelo qual devemos estudar o livro de Hebreus é pelo seu exame que ele nos dá. Ou seja, nós podemos ler o livro de Hebreus e ter uma experiência de um autoexame, de olharmos a nós mesmos, de contemplarmos nossas vidas e através da nossa consciência, não aquela consciência do ímpio, como vimos de manhã, que acusando, ele vai se afastaram porque eles tinham pecado, mas de nós realmente olharmos para o livro de Hebreus e a chegarmos mais perto do nosso olhar fixo no nosso autor e consumador da nossa fé. Um quarto motivo pelo qual devemos estudar o livro de Hebreus é pela expectativa que nós encontramos. Ele é um livro de esperança, é um livro que fala sobre perseverança da vida cristã, mas ao mesmo tempo é um livro que fala sobre a volta de Cristo. É um livro que fala que nós vamos nos encontrar com Ele, né? Que nós estamos num caminho correto, numa esperança bendita. E a última razão, o último motivo pelo qual devemos estudar o livro de Hebreus é por causa da exaltação que nós encontramos nele. E é claro e óbvio, a exaltação que encontramos nele não é nossa, é da pessoa de Cristo. Interessante que esse último nos leva então ao capítulo 1 de Hebreus. Nós estudamos versículos de 1 a 4, vamos voltar a estudar ele sobre hoje, mas eu gostaria de que os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui presentes, pudessem lembrar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele tem um nome superior a qualquer outro nome. Nós cantamos glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Paulo fala de uma outra forma a respeito de Cristo, que Deus deu um nome para ele acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, né? Podemos pensar os que já morreram, estão com o Senhor, ou os próprios anjos, nos céus, na terra, nós aqui, e debaixo da terra as pessoas que já morreram. Então não existe outro nome superior ao nome de Cristo. E a pergunta é, por que o Jesus, o Filho de Deus, é superior, o nome dele é superior a qualquer nome? E a primeira razão, porque o nome de Jesus revela o Pai. Se você notar no versículo 1 a 4, ele diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, a nós hoje sim também, mas a nós quando o autor de Hebreus estava escrevendo, principalmente o autor de Hebreus naquele momento estava escrevendo, Deus estava falando com eles através do Filho. Então, ele fala para a carta dirigida ao povo judeu, né, os judeus salvos, que estavam na expectativa de uma grande perseguição, e realmente aconteceu isso, destruição de Jerusalém. E aqui eu quero falar Paulo, né, mas eu não posso falar, mas eu creio que é Paulo. Ele está realmente motivando, animando eles a continuar nessa fé em Cristo Jesus. E ele fala que antigamente Deus falou de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas. Agora nós falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, por que o nome de Jesus ele é superior a qualquer nome, ao seu e ao meu? Porque Jesus Cristo, ele revela o Pai. Nós podemos ver que Deus antigamente falava. Números 12, versículo 6 diz, e disse, ouvi, Deus falando, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta. Eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos farei com ele. Versículo 8 de Números 12. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Então nós temos um exemplo aqui de Deus antigamente falado com homens e com um profeta, e aqui em Números 12 revela como Deus falava com Moisés, diz boca a boca, e revelação direta. Em alguns casos, como José, revelações de sonhos, diz lá muitas vezes aos pais pelo profeta. Foram várias situações no Antigo Testamento em que Deus falava através dos sonhos. E aqui o autor diz, a nós, a eles quando foi escrito, e também a nós, hoje, Deus tem falado através do Filho. Ele diz nesses últimos dias. Em Gálatas 4:4 diz, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, quando Cristo veio, Cristo ele é a revelação do Pai. Filipe disse, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Era só olhar as palavras de Jesus e as obras de Jesus que eles podiam contemplar a revelação do Pai pelo Filho. A razão interessante que ele revela o Pai é que Deus quis assim, Deus quis assim. Note que no versículo 2 diz, a quem constituiu, soberania de Deus. Ele diz, Deus quis assim, ou seja, fazendo dele herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual sendo ele resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Deus constituiu todo esse plano na vida de Cristo, pelo qual o Senhor Jesus revela a Deus e revela também a vontade de Deus em salvar a humanidade. Hebreus 9:26, não precisa ir, diz assim, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, Jesus, em obediência ao Pai, morrendo na cruz, e Deus o ressuscitando, podemos ver o Pai, o amor do Pai, a vontade do Pai, a justiça do Pai, na própria pessoa do Filho. Em segundo lugar, porque Jesus tem um nome superior a outros nomes, a qualquer outro nome, porque ele é superior como Pai. Porque ele é superior como Pai. Então, precisamos ler para entender, versículos 4 a 7, diz o texto, ele muda o assunto, feito, que Deus, Jesus, feito, tanto mais excelente do que os anjos. Realmente o tema principal aqui, de capítulo 1 até 2:18, ou seja, 1 e o 2, é declarar que Jesus é superior aos anjos. Mas no versículo 4 diz, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho, e outra vez, quando introduzi no mundo o primogênito e todos os anjos de Deus o adorem, em verdade, até o versículo 7, em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos e seus ministros labaredas de fogo. Então note aqui no versículo 6, diz, outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então a palavra primogênito não significa que Deus tem outros filhos, mas a palavra primogênito significa que ele é o único, e se ele é o único, ele é superior como Pai, Então Jesus, ele é superior, Jesus, ele é o primogênito do Pai.
Ele é superior como Pai. Ele é superior aos anjos, né? Eu não sei se tem alguém me ouvindo ou que ouvirá que tem mania de adorar anjos, né? Tem pessoas que têm mania de colocar asas no corpo, atrás, porque correm, né? E tem pessoas que têm uma doutrina errada, que quando uma criança morre, ela vai virar um anjo, né? Há sempre a pergunta em concílio de pastores para o jovem pastor teólogo que será, se as crianças quando morrem serão anjos nos céus. Então é uma pergunta que é feita muito. Não, né? Não. Anjos é uma classe superior a nós, e nós somos inferior aos anjos, e Jesus é superior aos anjos. Talvez haviam pessoas que adoravam anjos, ou se admiravam de anjos, e talvez o autor de Hebreus está realmente declarando claro, olha, Jesus é superior a qualquer outro nome, inclusive a anjos que são superiores aos humanos. Então, por primogênito, eu já disse, queremos dizer da mesma essência, primeiro e o último, e não a outro. Jesus, ele é superior a anjos e a qualquer outra classe de criaturas criadas por Deus, inclusive nós. Então, ele é superior aos anjos. Em terceiro lugar, porque Jesus tem um nome acima de outro nome, porque ele é o Pai, né? Ele não somente revela o Pai, não somente ele é superior com o Pai, mas ele é o próprio Pai, né? De um certo sentido. Talvez dizer o próprio Pai é um pouco errado em dizer que, embora eles sejam eles são distintos em obra. Pai, Filho e Espírito Santo distingue as obras dele e a função de cada um, mas ele é o próprio Pai, ele é da mesma essência do Pai. Nós não cremos em três deuses, nós cremos em um Deus só, triuno, mas nós cremos que Jesus é Deus. E aqui, a partir do versículo 8, é declarado essa verdade. Note, mas do Filho diz, olha só, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Ele está citando Salmos 45, versículos 6 e 7. Então, do Filho diz, ó Deus. Então, o texto está chamando de Jesus Cristo, do Filho, de Deus, né? Então, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. E por isso, Deus, o teu Deus, olha só, por isso Deus, uma referência ao Filho, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Está citando Isaías 61, versículos de 1 a 3. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Salmo 102, versículos 25 ao 27. E eles perecerão, diz o texto. E eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu é o mesmo, olha que bênção, e os teus anos não acabarão. Agora Salmo 110, versículo 1, a qual dos anjos disse, jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna? Então, dos versículos 8 a 14, é bem claro que o autor de Hebreus está dizendo que Jesus Cristo, ele é Deus, ele é superior aos anjos, porque ele é o próprio Deus. Encontramos citações claríssimas do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele está falando com judeus, né? O judeu não reconhece o Novo Testamento, então ele cita vários versículos aqui, como eu disse, quando eu li, várias referências cruzadas que nós encontramos. Por exemplo, versículo 8, Salmos 45, 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do seu reino é o cetro da equidade. Versículo 7, tu amas a justiça e odeias a impiedade, e assim ele continua. Versículo 9, ele faz referência a Isaías 61, versículo 3. E versículo 10 faz referência ao Salmo 102, versículos 25 ao 27. No versículo 3, ele faz referência ao Salmo 110, versículo 1. E no versículo 14, nós temos Gênesis 28, 12, e continua uma lista de citações do Velho Testamento. Por quê?
Porque o autor de Hebreus, ele quer provar que Jesus é superior aos anjos, e aqui, nesse contexto, que Jesus é o próprio Deus, e ele usa, então, o argumento do Antigo Testamento, a palavra de Deus escrita, para provar que Jesus, a palavra viva, é o próprio Deus. Outro argumento que nós encontramos aqui, nesses versículos, são os atributos inerentes à pessoa de Deus. Ou seja, inerentes queremos dizer que é encontrado somente em Deus. Então eu só vou citar versículos 8 e versículo 11, nós temos eternidade. Quando ele diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. No versículo 11 ele diz, eles perecerão, mas tu permanecerás. Né? Então todos eles envelhecerão. Em contraste, só falta dizer, mas Jesus não. Então, ou seja, está falando sobre a eternidade de Deus, encontrado em Deus e encontrado na pessoa de Cristo, que prova que ele é o próprio Deus. Versículo 9, nós temos a justiça. Diz, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mas mais do que a teus companheiros. Ou seja, nós encontramos justiça na pessoa de Cristo, inerente à pessoa de Deus, que é um Deus justo. Nós encontramos santidade. Nós encontramos o aspecto de Deus como Criador, versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obras das tuas mãos. Como pode alguém não reconhecer Jesus como Deus, quando os textos são claros em atribuir a Jesus os mesmos atributos que nós encontramos na pessoa de Deus? Versículo 12, o versículo que a irmã Rosane leu, imutabilidade, né? Então, a qual dos anjos disse, versículo 12, e como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu é o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ou seja, ele não muda, Jesus é o mesmo, e hoje, e será eternamente. E versículo 13, nós encontramos a glorificação, que é encontrada na pessoa de Deus, inerente à pessoa de Deus, e é encontrada na pessoa do Filho. Diz, e qual dos anjos disse, jamais, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os inimigos, os teus inimigos, por escabelo de teus pés. E vemos justiça, como também vemos glorificação. Quando Deus o ressuscita Jesus dentre os mortos, e Deus, então, Jesus fica à destra de Deus, nós podemos ver isso em Cristo, a glorificação que Deus dá a seu Filho, um atributo inerente à pessoa de Jesus Cristo. E por último, capítulo 2 inteiro, nós temos Jesus, o tema é Jesus coroado de glória, né? Então, capítulo 2 inteiro, nós temos Jesus coroado de glória. E aqui, então, nós temos a quarta razão porque o Filho é superior a qualquer nome, porque ele é coroado pelo Pai. Podemos colocar porque ele é glorificado pelo Pai. Versículos de 1 a 4, nós temos aqui o perigo da negligência. Então note, portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos, para que em tempo algum nos desviamos. Então, por isso que pregamos e pregamos. Ah, pastor, cancela o culto, nós estamos cansados. Seria bom, seria muito bom para mim. Mas o ministério de pregação continua, né? Mesmo cansado, nós devemos continuar avisando sobre a negligência, avisando sobre a persistência, avisando sobre olhar para o autor, não desvie o olhar, fixa firme. Irmãos, temos irmãos jovens assistindo aqui, e Sami, como adolescente, está aqui, né, assistindo. Irmãos já maduros da fé, né? Irmão Walter, Adilson, Rosane, Davi, outros irmãos, Abigail, Gil, e outros irmãos assistindo, né? Francisco, se estivesse aqui, hoje à noite não está, e a gente sabe que por causa da saúde, né? Mas a vida cristã é sempre, é a mesma história. A história antiga de Jesus morrendo na cruz por nós, e Deus ressuscitando ele, e nós persistente até a morte. Nós não podemos ser negligentes. Então, aqui, versículos 1 a 4, ele nos dá o perigo da negligência. No versículo 2, ele diz, porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição,
como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Se no passado vocês, judeus, salvos, prestaram atenção sobre as palavras de advertência dos anjos, e a nós que recebemos a palavra da salvação, nós devemos prestar mais atenção, é isso que ele quer dizer, né? Se vocês receberam anjos e eles alertaram sobre Sodoma e Gomorra e outras destruições, avisos, né, prévios, e vocês ficaram maravilhados com isso, ele diz, versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos, se não prestarmos atenção para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, e aí vem os sinais, provando de fato que Jesus é o próprio Deus. Então note que é muito importante nós, irmãos, jovens, adolescentes, os irmãos já maduros na fé, cuidarmos para não sermos negligentes com o Senhor, com a palavra a nós recebida. Nós somos responsáveis por aquilo que nós sabemos, tá bom? Versículo 5 até o versículo 18 é um texto muito grande, e aqui nós temos o tema Jesus coroado de glória. Ele diz, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, diz o texto. Mas em certo lugar, testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para o que visiste? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então note que aqui no versículo 9, é bem claro, é claríssimo. Se até agora você estava duvidando que Jesus Cristo tem um nome maravilhoso, um nome superior a qualquer outro nome, e ele coloca os pontos dos is, né? Ele dá nome a toda a situação, né? Ele fala, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor. A menor é a expressão, porque morrer na cruz se torna-se vergonha por estar morrendo na cruz como se fosse maldito ou carregasse em si pecado, mas não, ou tivesse pecado, mas não, ele não tinha, ele estava carregando representação, né? E não foi um anjo escolhido para fazer isso, foi Jesus Cristo. E por isso que Deus, então, o texto considera ele como menor, mas não menor no sentido de menos poder ou menos superior aos anjos, mas menor pela missão de morrer, levando sobre si os nossos pecados. Mas o texto diz, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante de quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-te pelas aflições o príncipe da salvação deles. E ele continua a falar todo o texto sobre a pessoa de Cristo coroado pelo Pai, né? Então, cuidado com o perigo da negligência. E note que Jesus, ele tem esse nome porque ele se submeteu, se esvaziou, se humilhou e morreu na cruz por nós. Por isso o autor desconhecido de Hebreus nos ensina, né? Deus continua falando conosco, irmãos. Nós podemos aplicar de uma forma doutrinariamente que nós não cremos em revelação que não seja pela pessoa de Jesus Cristo. Nós não cremos em revelação que não seja pela palavra de Deus.
Nós não cremos em revelação que não seja pelo Logos vivo, que é Jesus. Nós não cremos pela revelação que não seja o Logos escrito. Deus tem falado conosco pelo Filho e pela palavra de Deus. Então isso é doutrina e está no contexto aqui. E Deus não fala conosco através de sonhos, né? Algumas vezes nós sonhamos coisas que a gente não entende, mas eu creio que é o nosso subconsciente, algo que nós estamos cansados, o subconsciente vem à tona no sonho. Algumas coisas nós entendemos, talvez lá no céu nós vamos compreender, mas Deus revelando algo que vai acontecer em sonhos para nós, nos avisando, não é esse o propósito. Talvez Deus nos faça que a palavra que foi pregada, ou talvez eu tive um desentendimento com alguém ontem, e aí eu vou à noite perturbado, e aí no sonho o Senhor, talvez eu sonho pensando na possibilidade de ir lá e pedir perdão, e meu consciente, a palavra de Deus no meu coração, Deus trabalhando, sim, mas não é uma revelação extra bíblica. O nome de Jesus, mudando de assunto, ele é superior a todos os nomes, especialmente aos anjos. O que nós queremos com isso não é simplesmente declarar essa verdade para você que está me ouvindo, que o nome de Jesus é superior ao seu nome. O que queremos dizer com isso é que se ele é superior, você deve todo o amor, toda a devoção, todo o olhar para Jesus Cristo. Não para a igreja católica, não para a igreja batista, não para a igreja presbiteriana, não para calvinismo ou arminianismo, mas para a pessoa de Jesus Cristo. Você deve olhar para Jesus e adorá-lo e servi-lo a Jesus. Ele é bem claro nas mensagens de quarta-feira que ele é a luz, ele é a verdade, ele é a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, quando falamos que Deus deu um nome superior a todo nome, estamos dizendo que você tem que se submeter a esse nome para encontrar-se com Deus, para ir para a eternidade com Deus, para poder dormir tranquilo, em paz, e saber que se vier morrer dormindo, você vai estar com o Senhor, porque você tem o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Também, quando declaramos essa verdade, que o nome de Jesus é superior a todo nome, queremos dizer também que devemos nos revestir de humilhação, como Ele fez a Deus. Ele se humilhou. Filipenses diz que Paulo fala que ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Então veja a aplicação de ter Jesus como superior. Se ele é o meu Salvador, se ele é o meu Senhor, se ele é o próprio Deus que revela a Deus, e ele serviu, ele lavou os pés. Vimos de manhã que ele perdoou pecados, ele perdoou aquela mulher que merecia ser apedrejada. Quem somos nós? Para carregar mágoa, amargura, ódio, falta de amor, paciência, né? Então devemos ter Jesus Cristo como nosso superior em todas as nossas vidas, nossas ações. E outra coisa que está subentendido nesse primeiro capítulo 1, 2, não adore os anjos, né? Não adore os anjos. Eles são ministros de Deus. E falando o trocadilho de ministros aqui nesse contexto, a palavra aqui, sim, aí sim é leiturgos, que é a ideia de lei em grego, povos, turgos como público, então dá a ideia de uma pessoa que representa o público, sim, aí sim é a ideia dos nossos ministros que nós temos, da justiça, da educação, que lida com o povo, representa o governo. E nós, esses ministros, esses anjos, sim, eles são colocados, enviados, eles têm o propósito de Deus, eles têm nomes, são milhares de anjos, vários anjos, chamados na Bíblia de estrelas de Deus, né? E Jó fala muito claro, quando Deus fez as estrelas nos céus, ele se refere aos anjos. Então encontramos na Bíblia anjos, estrelas se referindo a anjos. Jesus é superior a essas estrelas, Jesus é superior a esses anjos. Não adore anjos. E se nós não devemos adorar anjos, muito menos Maria, muito menos um papa, muito menos um reverendo, um pastor, né? Admiramos talentos, compartilhamos, gostamos da aplicação, gostamos do discernimento, mas eu não sigo pastores. Eu não sigo pastores. Se eu fosse seguir pastores, eu seguiria o meu pastor que está na glória. E eu talvez tenha algum tique-tique dele,
né, de organização norte-americana no que nós fazemos, porque é isso que nós recebemos quando somos jovens. E é o que eles vão receber quando tiver a igreja, se for chamado por Deus, os nossos jovens, ou continuar ajudando, né? Organização, tudo limpo, tudo bonito, vaso para cá, né? Uma excelência, não uma bagunça. Mas são costumes. Mas não adore pessoas. Não adore instituições. Não coloque a sua religião, a sua igreja acima da pessoa de Cristo. Não coloque a palavra sem vivê-la acima de Cristo, porque os fariseus faziam isso, né? E a lei dizia que não devia curar no sábado, e ele curou no sábado. A lei dizia que devia apedrejar, e ele não fez. Ele é o Senhor da lei, ele é a própria lei, ele é a justiça. Cetro de iniquidade é o cetro do seu reino, diz o texto. Mas ele é o Deus de perdão, Deus de amor. Devemos encontrar equilíbrio entre a lei e a graça, entre o amor e a justiça, né? Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Prostitutas, beberrões, comelões. Por que o Senhor come sem lavar a mão? Por que o Senhor come com as prostitutas? Por que o Senhor come com essa mulher que foi pega adultério? Por que o Senhor foi na casa de Zaqueu, que ele rouba a gente? Por que o Senhor foi se misturar com Mateus, que é um levita, né? Trabalhava, era um judeu, mas trabalhava para romanos? Porque ele é Jesus, que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Não adore outra coisa a não ser Deus em Cristo Jesus. Adore a Deus por Jesus. Louve a Deus por Jesus. Sirva a Deus por Jesus. Permaneça firme mediante as provações iminentes, porque iremos herdar a salvação. Olha o que diz o versículo 14 de Hebreus capítulo 1. Não são porventura todos eles espíritos e ministradores, referindo-se aos anjos, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos não compreendem como que Deus nos usa e quer nos usar, tão imbecis como nós somos, tão negligentes como nós somos, tão assim fracos como nós somos, tão debilitados, precisamos comer, precisamos abrir uma porta para atravessar uma parede, precisamos de um carro para nos mover, precisamos de dinheiro para nos manter. Eu estou dizendo que os anjos não compreendem, eu estou só especulando, mas Deus poderia usar muito mais os anjos para evangelizar o mundo inteiro e aparecer aqui e falar o que eu estou dizendo para os irmãos e para vocês que estão me ouvindo na internet. Mas Deus escolheu você para testemunhar que Ele tem um nome acima de todo nome. Pessoas frágeis, fracas, pecadores. Eu nunca me esqueço na carta de Coríntios, quando Paulo fala lá, que ele fala roubadores, isso, Paulo fala, tais fortes alguns de vós, mas vós fostes lavados, e ele usa várias palavras para dizer que o que eles são, é o que é importante agora, não o que eles eram, e é essa pessoa que Deus usa, pessoas transformadas, salvas, que realmente são salvas. E pode ser que um de nós se achou salvo. Pode ser que nós encontramos pessoas nas igrejas que não são salvas. Suas atitudes jamais e nunca irão ser iguais a de um salvo. Por quê? Porque não tem Jesus como Salvador. São presas ao pecado. Falam, mas não vivem. A razão pode ser que você nunca foi salvo. E para isso você precisa ser liberto uma vez para sempre. Pai, estou aqui para pregar, ensinar, me ajude, mas o mais importante, uma obra que eu não posso fazer é salvar almas, e eu sei que essa função é do Teu Espírito, essa função é do Senhor, que transforma vidas, que liberta, que tem paciência, que muda corações, muda mente, não faz com que nós forçamos algo que não venha do Senhor, porque é o Senhor que faz a transformação, é o Senhor que dá vida ao coração de um defunto espiritual que está morrendo, indo para o inferno.
Nossa função é pregar sobre o Senhor, do teu poder, da tua palavra, Pai. Revelar teu filho para qualquer pessoa que estiver ouvindo ou gravado, e que o YouTube não irá bloquear mensagens como esta, porque os direitos autorais são do Senhor, não é do homem ímpio, Senhor. Pode ser que um dia o iníquo, o anticristo, usará essas instituições humanas para não permitir que mensagens tão claras da tua palavra sejam pregadas, Senhor, de um perdão, de uma transformação, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Não o que o governo usa para ganhar votos, porque o salvo não é ligado à política, o salvo não é ligado ao governo humano, o salvo é ligado ao reino de Deus, Pai. Então, Senhor, obrigado por essa claridade, essa revelação que temos da Tua palavra. Pai, se há alguém nesse momento que está ouvindo essa mensagem, está perguntando: será que o Senhor me aceita? Será que o Senhor quer me salvar? Sim. E para isso é só você orar, pedindo para Deus entrar no seu coração, reconhecendo que você é pecador e que está indo para o inferno pelos seus pecados, mas que em Cristo Ele oferece o perdão para você. E essa fé que salva vem pela palavra que foi pregada e pelo Espírito de Deus, que lhe dá o convencimento com teu Espírito que tu és filho de Deus. Então é só orar, Senhor. E por isso, Pai, eu clamo ao Senhor, que tem o poder com teu Espírito de convencer do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor faça isso conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.